O maior símbolo de poder pessoal que uma pessoa pode ter é a capacidade de ir embora de uma situação que faz mal para ela. Porque ninguém respeita quem não valoriza seu próprio tempo. As pessoas conseguem perceber aquelas pessoas que aceitam pouco, sabe? Acaba dando migalha de atenção para ela. É tipo assim, fulano aceita pouco, então não faz sentido eu dedicar meu tempo àquela pessoa. Eu vou dedicar a quem se valoriza. E nisso a pessoa vai fazendo cada vez mais para criar uma aprovação, criar uma validação, mas as pessoas percebem nitidamente que aquela pessoa é uma pessoa que não se valoriza, que aceita pouco, então por isso elas dão cada vez menos para ir embora de uma situação. Não é só algo físico, como você levantar e ir embora, ou você bloquear alguém da sua rede social. É o ato de você tirar aquilo de dentro de você. O ir embora é você se desligar emocionalmente daquela situação que te faz mal. Porque muitas pessoas não compreendem isso e acabam se afastando fisicamente daquela pessoa ou situação que faz mal para ela, mas emocionalmente ela continua ligada, ela continua cultivando aquele sentimento ruim de carência, de precisar de validação daquela pessoa. Então ela não se liberta. Outra coisa que as pessoas fazem muito é quando elas estão se desligando de alguma situação ou pessoa, elas querem uma saída dramática, sabe? Então elas vão mandar um textão, elas vão jogar indiretas, elas vão falar para que a pessoa saiba que ela tá se desligando, que ela tá fazendo isso, que ela tá fazendo aquilo. Isso não funciona. A única forma de ir embora de uma maneira saudável é fazendo isso olhando pra gente, não pro outro. Porque a pessoa que te fez mal, ela quer ver você pegada a ela quer ver você mandando indireta, ela quer ver você falando coisa, ela quer sentir que te afeta de alguma forma, porque o ego das pessoas faz isso, sabe? Por mais que a pessoa não queira o seu bem, ela não queira estar com você, ela não faz questão nenhuma de você, mas ver que você tá ligado emocionalmente a ela traz um conforto pro ego daquela pessoa, sabe? Por isso que é interessante quando a gente decida no nosso interior ir embora de uma situação que não cabe mais conversa, a gente trazer o foco pra gente e não precisar de finalizações muito dramáticas, porque muitas das vezes o textão que você manda, a indireta que você manda, acaba se voltando contra você. Outra pessoa usa isso como munição contra você de alguma forma. E se você quer se desligar de uma situação, a primeira coisa é você se desligar emocionalmente daquilo. Antes da saída física, você pode se desligar mentalmente daquela situação. Porque quando você se afastar fisicamente, você não vai sentir aquela dor da ruptura, sabe? Porque muito da nossa dificuldade de ir embora de uma situação não é nem aquela pessoa em si e tal, é a idealização que a gente cria dela. Então você cria uma imagem de aquela pessoa muito legal, é muito isso, muito aquilo, aquele ambiente é muito isso, muito aquilo. Quando você se ampara na realidade, você começa a observar as coisas como ela é de verdade, então você começa a olhar para os defeitos daquela pessoa também. Você começa a olhar para as vezes que você precisou e aquela pessoa não esteve ali para você, das vezes que você precisou de um acolhimento e não teve, enfim, você começa a olhar para a realidade daquilo que te machuca, e isso vai quebrando a idealização daquela pessoa, porque a nossa mente tende sempre a puxar pro lado da zona de conforto, e muitas das vezes a zona de conforto é permanecer ao lado de uma pessoa quando te faz mal, porque se afastar de alguém ou de algum ambiente não é tão simples assim, por mais que aquele ambiente nos gere desconforto, nos gere dor, mas é uma dor, é um desconforto que o nosso cérebro já conhece, então ele quer ficar naquela situação, mas quando você começa a se movimentar para ir embora daquela situação, a tua cabeça começa a te sabotar, te lembrando de coisas boas, mas fez isso, fez aquilo. Então é importante que acabe a idealização, que você enxergue aquela pessoa como ela realmente é. Pare de fantasiar aquela pessoa. Quando você conseguir fazer isso, você vai perceber que o movimento de se afastar dela não vai ser mais tão doloroso, sabe? É igual aquelas pessoas que às vezes terminam relacionamento e não sofrem tanto, porque na cabeça dela já vinha terminando há muito tempo. É tipo isso. E a segunda coisa é não se justificar. Como eu falei no início desse vídeo, não precisa de textão. Você quer se afastar de alguém, precisa ter sentido pra você, sabe? Eu acredito que quando a gente decide ir embora da vida de alguém, as tentativas de conversa já foram esgotadas, já falou, já foi ignorado, já tomou vácuo. Você já tentou e não deu certo. Então não tem o que mais falar. Você quer finalizar como se fosse um filme, sabe? É uma cena especial no final. A gente não precisa convencer o outro do porquê que a gente tá indo embora, né? Precisa fazer sentido pra gente. Porque nada de falar pro outro, o outro não vai entender aquilo que você tá falando. Por mais que às vezes a gente queira desabafar, sabe? Escreva no papel, vai pra terapia, fala com o teu psicólogo e tal. Mas falar pra quem não quer te ouvir, isso vai te gerar mais sofrimento. Porque as pessoas vão entender sempre aquilo que elas querem compreender. E quando uma pessoa tá disposta a não entender a gente, não tá se importando com a gente, nenhuma palavra vai ser o suficiente para explicar para ela o que a gente está sentindo, porque ela não se importa. E a terceira coisa, que pode parecer muito clichê, mas não é o foco no autocuidado, porque tudo aquilo que você alimenta tende a crescer. Então, se você dedica a sua atenção a quem não tá nem aí para você, você tende a
crescer o sentimento por aquela pessoa. Agora, se você foca a tua atenção em você, você acaba aumentando o teu amor próprio, o teu senso de valor, entendeu? Você sente que você é uma pessoa importante. Como que você faz isso? Fazendo coisas que te façam bem, sabe? Sair do piloto automático. Você gosta de ler, então leia mais. Você gosta de nadar, então nade mais. Faça aquilo que faz bem pra você, sabe? Converse com pessoas que façam você se sentir importante, não com pessoas que te diminuam. São pequenas coisinhas que somadas dão uma diferença enorme. Porque se você tem um trabalho que você não curte muito, se você conversa com pessoas que fazem você se sentir pra baixo, você só fica aqui na internet vendo bobeira, o teu senso de valor vai caindo, você sente que você é só mais uma peça no mundo, você não se sente importante nem pra você mesmo. Então, pra gente conseguir se afastar de alguém com facilidade, é preciso ter esse senso interno bem alinhado, essa coisa de que você é importante, que você se ama, que você se gosta. Porque quanto mais a gente se ama, esse movimento fica mais fácil. Porque quando você vê que alguém não tá fazendo por você o que você faz por ela, é normal você se afastar. Não é normal a gente insistir numa pessoa que não se importa com a gente. Toda vez que isso acontece, é um grande sinal que algo na gente tá errado, não é no outro que não tá te valorizando. Mas o erro tá em você, que tá se dedicando a uma pessoa que não tá se importando com você. Você quer tirar mais o que daí, sabe? Então, esse é o ponto que a gente tem que sempre se apegar. Do porquê que a gente tá querendo ficar numa situação que não tá fazendo bem pra gente. Muitas vezes vem dessa falta do autocuidado, dessa falta de fazer coisas de boas pra gente. Porque quando a gente se acostuma a fazer coisas que fazem mal pra gente, é comum também deixar na nossa vida pessoas que fazem mal, entende? Então, uma coisa tá ligada à outra. E deixar o outro ir embora, enfim, é um exercício de desapego, não é algo tão simples assim. Porque a gente foi ensinado ao contrário, a se apegar, né, a agarrar com os dentes tudo aquilo que a gente tem e tal. Então você meio que tem que aprender a fazer isso. Então no início é complicado. Você se afasta das pessoas às vezes sentindo um pouco, mas com o tempo vira natural. Você se afastar de um ambiente, de uma situação que não tá te agradando, não tá te fazendo bem. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.